Bom dia, graça e paz, tudo bem com você? Hoje nós vamos falar sobre a sabedoria corrompida. E para isso eu convido você a pousar os seus olhos e derramar o seu coração na palavra de Deus, que está escrita lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Muitas vezes em nossas orações pedimos muitas coisas a Deus: cura, livramento, proteção, provisão, salvação, mas não somos tão intencionais em pedir a Deus sabedoria, conhecimento, entendimento. Isso é fundamental para andarmos nesse deserto da vida cheio de tropeços. E eu gosto muito de meditar em Provérbios, que é um livro de sabedoria escrito pelo rei Salomão, um homem extremamente sábio. E como Salomão adquiriu essa sabedoria? A resposta para isso está lá em 1 Reis 3:7. É o momento em que o Senhor aparece para Salomão e diz a Salomão assim: Pede-me o que quiseres e dar-te-ei. E a resposta de Salomão para isso foi: Dai-me agora sabedoria e conhecimento para conduzir com competência este povo, pois quem seria capaz de governar tão grande nação como esta? Salomão, ele estava para assumir o trono do seu pai, o rei Davi, um homem sábio segundo o coração de Deus. E Salomão poderia ter pedido muitas coisas a Deus. Ele poderia ter pedido muita riqueza, muitos anos de vida, a derrota dos seus inimigos, a conquista das terras. Mas diante de tudo isso, Salomão faz um pedido simples, mas muito profundo, que foi pedir sabedoria. E a sabedoria não foi para autoexaltação ou promoção, não. A sabedoria foi para um motivo, para ele conduzir, governar com competência a nação de Israel, a qual lhe seria confiada como rei. E Deus, ouvindo esse o pedido de Salomão, concede a Salomão não só sabedoria, mas também muito dinheiro, muitas riquezas e muita conquista dos territórios que ele iria lutar. Mas, conhecendo a história de Salomão, nós sabemos que ele acabou corrompendo a sua sabedoria quando ele começa a uma vida idólatra. E isso está lá em 1 Reis 11. Em 1 Reis 11 vai contar sobre a idolatria de Salomão. Salomão, ele casou com a filha de Faraó e amou a essa filha de Faraó, mas Salomão casou com muitas outras mulheres de muitos outros povos, mulheres que eram moabitas, amonitas, edonitas, sidônias, etéias, mulheres de nações que tinham outros deuses e que o Senhor Deus já havia avisado para não entrar em aliança com essas nações. E Salomão, então, ele casou com 700 princesas e 300 concubinas, ou seja, Salomão teve 1000 mulheres. E na sua velhice, aqui em 1 Reis, deixa claro que essas mulheres perverteram o coração de Salomão a adorar aos seus deuses. E o coração de Salomão já não era mais completamente fiel a Deus, como tinha sido o coração do seu pai Davi. Salomão, então, ele adorou a deusa Astarote, que era a deusa do Sidônio, a Milcom. Ele edificou santuário a Quemos, a abominação de Moabe, nos montes frente a Jerusalém. Adorou a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Então, Salomão, ele se prostrou a outros deuses e acabou corrompendo a sua sabedoria. E é interessante que Deus apareceu 2 vezes a Salomão, é o que está dizendo no versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão,
pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe aparecera. Então observe, um homem de grande sabedoria, ele acabou corrompendo a sua sabedoria, ainda que o Senhor tenha aparecido para ele por 2 vezes. Mas não foi só Salomão que teve a sua sabedoria corrompida. A gente vai ver lá em Ezequiel 28 a história do anjo querubim Lúcifer, conhecido atualmente como Satanás. A gente vê uma alegoria na qual o rei de Tiro faz referência a esse querubim ungido que ministrava diante de Deus. Então, em Ezequiel 28, diz assim, lá no versículo 12: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Ao continuar lendo os versículos, a gente vai ver que quando esse querubim ele foi criado, foi preparado para ele várias pedras preciosas. Ele foi ungido, era um querubim da guarda ungido, e ele permanecia no Monte Santo de Deus. E o que está claro é que no versículo 17 diz que diante de tanta beleza, diante de tanta formosura, de tanto resplendor, diz o versículo 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Observe, diante disso, esse querubim, ele corrompeu o seu coração, ele elevou o seu coração, ou seja, o orgulho elevou o seu coração por causa da formosura, e ele corrompeu a sabedoria por causa do resplendor. Então a gente observa aqui 2 histórias, a história do rei Salomão, que pediu sabedoria e o Senhor Deus o concedeu, e a gente leu também a história de um querubim ungido, ou seja, a unção não impede a queda. Esse querubim, ele foi ungido, ele foi cheio de sabedoria, de perfeição. Deixa claro aqui, ó, tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Mas isso não impediu que o coração desse querubim, ele se elevasse por orgulho, por vaidade, e não impediu que essa sabedoria fosse corrompida. É interessante que esse querubim, hoje, Satanás, o diabo, ele não é idiota, ele é inteligente, ele tem sabedoria. Não foi tirada a sabedoria, ele teve uma sabedoria corrompida. Eu gosto de chamar de sabedoria má, é uma sabedoria para o mal. E a grande questão é que como então orar ao Senhor ao pedir sabedoria, considerando que um rei como Salomão teve a sua sabedoria corrompida ao se dobrar a outros deuses, a um querubim ungido teve sua sabedoria também corrompida. E o que seria de nós ao pedirmos sabedoria e receber de Deus essa sabedoria? Como orar por isso? E o próprio Salomão, ele nos ensina lá em Provérbios 9, do 10 ao 11, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Temor ao Senhor não é medo de Deus, temor ao Senhor é reverência. Temor ao Senhor é reverenciar a Deus, ao seu Filho Jesus Cristo, ao Espírito Santo e a tudo que faz referência santa ao Senhor. Isso é temor. Então, que você peça a Deus temor ao Senhor, que com certeza o início de uma sabedoria que vai sendo crescida e acrescida pelo próprio Deus vem sobre a tua vida, e de forma inevitável a sabedoria traz consigo beleza, traz consigo paz, traz consigo livramento, traz consigo prudência.
prudência, o cálculo de uma decisão. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu santo nome, aqui na terra como é nos céus. Nós diante de ti nos colocamos pelos méritos de Cristo e pedimos, Pai, que conceda-nos temor ao Senhor. Encha-nos de temor a Ti, Senhor, ao Teu Filho, ao Espírito Santo e a tudo aquilo que faz referência ao Senhor. Pai, conceda-nos o princípio da sabedoria que é esse temor, para que possamos andar na terra de forma prudente, livrando, Senhor, das estratégias malignas do inimigo das nossas almas, o qual teve a sabedoria corrompida e hoje para o mal busca arrastar com ele todos aqueles que te desprezam, Senhor. Então, Pai, guarda-nos, livra-nos do mal, livra-nos de nós mesmos, da nossa própria maldade, do nosso coração pecaminoso. Então, Pai, encha-nos de temor, de sabedoria ao Senhor e conduza-nos para Ti mesmo. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, que você ore por temor. E a sabedoria é o princípio desse temor e ela vai crescendo e vai resplandecendo na sua vida, te livrando de todos os laços e embaraços que muitas vezes somos colocados ou convidados a participar. Então, tema e trema diante daquele que pode lançar a nossa alma no inferno. A palavra de Deus diz que nós não devemos temer a homens que podem matar somente o nosso corpo, mas devemos temer e tremer diante de Deus, que pode não só ter o nosso corpo destruído porque foi Ele que criou e Ele tem direito porque Ele é soberano, mas Ele também pode lançar a alma daqueles que desprezam Ele, que rejeitam a salvação em Cristo Jesus, pode lançar ao inferno. Que você peça a Deus temor e tremor e que a sabedoria seja o alicerce da sua caminhada na terra. Graça e paz. Tenha um bom dia. Tchauzinho.